Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Monteiro e hoje a gente vai conversar sobre interferência de ondas. Esse é o nosso tema, aí para você já se preparar sobre qual vai ser o nosso percurso dentro dessa aula. Dá uma conferida. A gente vai falar primeiro sobre sobreposição de pulsos, depois sobre interferência de ondas e vamos resolver exercícios para que você se prepare bem para as questões que podem aparecer posteriormente para você. Para a gente começar, gente, entenda. Quando a gente fala de sobreposição de pulsos, primeiro que tem que ter mais do que um. Sobreposição de pulsos, tá? Então imagina dois pulsos produzidos por duas fontes e que viajam em um determinado meio. Só que esses pulsos viajam e se encontram em um determinado lugar. Como, por exemplo, nessa situação, você pode perceber esses dois pulsos, um de amplitude A1, outro de amplitude A2, que viajam no mesmo meio, que é a corda. Deixa eu só, antes da gente seguir e pensar o que vai acontecer quando eles se encontrarem, você já deve lembrar que a velocidade de propagação desses pulsos é a mesma, porque eles viajam no mesmo meio e a velocidade de propagação depende do meio. Especialmente aí quando a gente está falando de ondas mecânicas como são essas. Quero que você também imagine qual foi o movimento da fonte para criar esses dois pulsos. Você já deve imaginar que as duas fontes, as duas mãos, tiveram que se movimentar para cima e depois voltar para a posição de equilíbrio. Eu vou falar então que esses dois pulsos têm a mesma fase, ou estão em concordância de fase. Tudo bem? Num próximo momento, imagina que você registra uma fotografia num instante posterior. Pode ser que os pulsos estejam assim, mais próximos um do outro, prestes a se encontrar. O que vai acontecer quando eles de fato se encontrarem? Aliás, vamos só lembrar, ou vamos só pensar, se esses dois pulsos foram produzidos exatamente no mesmo instante, o encontro ocorrerá no ponto médio da corda. Olha lá, o que vai acontecer é que naquele ponto, a amplitude de oscilação da corda vai se somar do pulso com amplitude A1 o pulso com amplitude A2. A gente chama esse tipo de interferência construtiva, tá? Quando os dois pulsos estão em concordância de fase. E a amplitude, então, será a soma das amplitudes dos pulsos que se sobrepõem. E o interessante que vai acontecer posteriormente a isso é o que a gente chama de princípio de independência. Depois que a interferência acabar, os dois pulsos continuam viajando como se nada tivesse acontecido. Pensa, se você omitisse a figura na qual ocorre a interferência, essa seria a evolução natural dessa situação. E eles continuariam, portanto, cada um com a mesma amplitude que eles tinham originalmente. Lógico que a gente está pensando no meio que não dissipa energia, mas acho que isso você já tinha percebido. Então, interferência construtiva, pulsos em concordância, somam-se as amplitudes. Caso contrário, veja esse. Um pulso, esse de amplitude A1, foi produzido com uma oscilação da posição de equilíbrio para cima e o outro, A2, da posição de equilíbrio para baixo. Eles estão em oposição de fase. Quando eles se encontrarem, acho que você imagina. Pensa aí qual vai ser o formato. Só perceba que o pulso que tem amplitude A1 tem uma amplitude maior do que o outro, né? Então A1 é maior do que A2. O que vai acontecer é que eu vou ter a diferença das amplitudes. Então a corda vai oscilar, nesse caso para cima, porque o pulso de maior amplitude tinha essa fase, e a amplitude do pulso resultante é a diferença das duas. Interferência chama destrutiva. Pessoal, cuidado. Não é porque a interferência chama destrutiva que tem destruição de qualquer coisa.
né? A energia tem que se conservar. Esses pulsos vão continuar a sua viagem como se nada tivesse acontecido. Cada qual com a sua amplitude e com a sua fase original. Beleza? Então, é assim que a gente analisa sobreposição de pulsos. A gente vai ter um exercício para treinar. O principal da aula é isso, interferência de ondas. Então, não é um único pulso que está sendo produzido, é uma fonte que produz pulsos em sequência e periodicamente. Então, primeira consideração que a gente vai fazer, que essas duas fontes estão em concordância de fase. O que isso significa, gente? Se fossem duas cordas, né, que não vai ser o caso, mas se fosse pulso produzido em corda, significa que as duas fontes vão ter a mesma frequência, então vão produzir pulsos no mesmo ritmo, e mais ainda, quando uma produz uma crista, a outra também produz uma crista. Então elas vão oscilando sempre lado a lado, sempre na mesma fase. E se não for assim? Se não for assim, esquece tudo que eu falo daqui para frente, tá? Mas essa é a situação, na verdade, que se estuda, ou em concordância ou em oposição de fase. Oposição de fase, gente, é a mesma frequência também, só que aí, em vez de uma produzir um pulso simultaneamente, uma produz uma crista, simultaneamente a outra produzir uma crista, eu não falei, mas você lembra que crista é aquele ponto de amplitude máxima, né? Então, se fosse oposição, quando uma produz uma crista, a outra produz um vale, né? Um ponto de mínima oscilação. E aí elas estariam sempre totalmente opostas, né? Quando uma está no ponto mais alto, outra está no ponto mais baixo, uma no ponto mais baixo, outra no ponto mais alto. No meio, quando uma está indo para cima, a outra está indo para baixo, tá? Mas aí, depois eu comento como seria nesse novo caso. Então, voltando, estamos falando de concordância de fase. Gente, eu queria partir de algo mais simples, tá? Imagina se essas distâncias fossem as mesmas, o que aconteceria? Veja, se essas distâncias fossem as mesmas, concorda que as duas fontes estão em fase, então produzem cristas no mesmo instante. Essas cristas vão viajar com a mesma velocidade, portanto também com o mesmo comprimento de onda, e vão atingir o ponto P no mesmo instante. Logo, se as distâncias forem iguais, a interferência no ponto P será construtiva. Pensa agora o seguinte. Você está vendo que essa distância 2 aqui é maior, tá vendo? Que a distância 1. Poderia ser o contrário, sem problema nenhum, mas pensa assim, ó. Se essa distância fosse maior, exatamente em um comprimento de onda. Entende? Então, a distância 2 fosse igual à distância 1 mais um comprimento de onda. O que ia acontecer? Novamente, essa crista que viaja partindo da fonte 1 vai atingir o ponto P no mesmo instante que uma outra crista que também partiu que partiu da fonte 2 também atinge o ponto P. Porque a diferença de trajeto é exatamente um comprimento de onda. Então, pensa assim, ó, a crista que saiu da fonte 2 viaja exatamente um comprimento de onda e atinge a mesma distância que aquela da fonte 1. E aí daí elas seguem juntas e atingem o ponto P no mesmo instante. Isso aconteceria também se a diferença dos trajetos fosse 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4 comprimentos de onda. Tudo bem? É como se você encaixasse uma onda a mais. Só que, gente, ó, presta atenção, porque na verdade a gente poderia pensar isso e generalizar essa conclusão, mas aí ficaria difícil estudar a interferência destrutiva, tá? O que a gente fala? Essa regrinha. Você vai decorar essa regrinha, tá? Eu te expliquei por que ela é assim, mas você vai decorar essa regrinha. O que é lambda por 2? É meio comprimento de onda. Então, se a distância, se a diferença dos dois trajetos, que é nesse caso D2 menos D1, tá bom? Se a diferença dos dois trajetos for um número par de lambda por 2, ou seja, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda,
a interferência vai ocorrer do tipo construtivo. Se for um número par, construtivo. Agora, se essa distância, né, se essa diferença das duas distâncias for um número ímpar, o que vai acontecer é que quando chegar a crista da fonte 1 no ponto P, vai chegar um vale da fonte 2 no ponto P, e vice-versa. Então, se esse n for um número ímpar, a interferência que ocorre vai ser do tipo destrutivo. Gente, se for difícil entender, o mais importante é que você saiba aplicar essa regrinha quando a gente estiver resolvendo exercícios. Então, fiquem tranquilos, tenham um pouquinho de paciência, se quiser ver de novo o que eu falei, mas concentra nos exercícios, tá? Tem algumas partes da física que vale mais a pena você decorar a regrinha e aplicar. E essa eu adianto que é uma delas, tá bom? Vamos lá, então, começando os nossos exercícios. O primeiro, com interferência de pulsos, não interferência de ondas, tá? Então, você está enxergando aqui um pulso, que tem uma fase para cima, e um outro pulso que está em fase oposta, certo? E ele fala aqui que essa malha, cada lado do quadradinho mede D, tá bom? E aí ele fala que esse pulso demora 1 segundo para avançar uma distância D. Então você pode pensar que a velocidade de propagação é de 1 quadradinho por segundo. Uma unidade diferente aí para a gente falar de velocidade. Normalmente vai ter uma escala e você vai ter que fazer o cálculo, tá? E aí o que a gente pede, né, é como vai estar 3 segundos depois. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente determinar o quanto de fato ou cada pulso vai se deslocar. Então, em um intervalo de 3 segundos, distância 3D. É fácil isso, gente. Acho que sim, né? Se cada 1 segundo percorre D, 2 segundos 2D, 3 segundos 3D. Vai na figura, essa figura que está aí do lado, e faça cada pulso avançar no sentido certo 3 quadradinhos. Olha lá. Tudo bem? Você pode pensar analisando este ponto, que veio 3 para frente, este que veio 3 para frente, esse de baixo. Tudo bem? Faça a mesma coisa com o outro. Tá vendo? Esse ponto veio 3 para frente, esse veio 3 para frente. Eu não recomendo que você faça um por um. Desenha um deles e depois repete o perfil, porque o pulso continua sempre com o mesmo perfil. Tem interferência? Tem, mas não em toda a extensão do pulso maior. Né? A interferência ocorre só nesse trecho. De que tipo é essa interferência? Pulso para cima, pulso para baixo, fase oposta, interferência destrutiva. Portanto, você subtrai um quadradinho de amplitude e vai ficar assim, retinho, né? Beleza? Isso é a alternativa A. Bom, vamos para o próximo. O próximo exercício é uma questão do Enem e ele descreve um dispositivo, depois pausa, leia com calma. E enquanto isso, e depois disso eu vou destacar as partes mais importantes. Ele fala que, do jeito que está na figura, a intensidade fica praticamente nula. Tudo bem? Intensidade nula, gente, interferência do tipo destrutiva. Ele dá a velocidade do som e a gente quer a frequência. Essa é a figura. Então, nessa situação, do jeito que está, a interferência que ocorre é do tipo destrutiva, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente começa esse exercício? Vamos calcular a diferença de massa. A diferença de massa é aquela diferença dos trajetos, tá? Seria lá no exemplo que eu dei, é D2 menos D1. Então vai ser assim, ó. Vamos calcular x1 menos x2, 80 menos 60. Mas 80, 60? Olha a figura de novo, ó. 40 para ir, 40 para voltar, 80. 30 para ir, 30 para voltar, 60. Portanto, essa diferença é de 20 centímetros. Veja que está em centímetros, tá? Cuidado com as unidades. E, de novo, como ocorre interferência destrutiva,
e as ondas estão em fase, né? A fonte está em fase, a gente vai ter, de novo, olha a equação, delta x ou delta d, diferença de trajeto, é n vezes lambda dividido por 2. Esse n poderia ser qualquer número ímpar, para ser interferência destrutiva com fontes em fase. Mas como é o primeiro momento em que acontece essa interferência destrutiva, a gente usa n igual a 1. Se fosse o segundo momento, n igual a 3, e assim por diante. Então, substitui lá por 1, a gente encontra que lambda é 40 centímetros. De novo, porque eu coloquei o ΔX em centímetros. Vou colocar em metros já pensando na equação fundamental do ondulatório, dividir por 100. V lambda F, foi dada a velocidade, frequência de 800 Hz, alternativa C. Tá vendo, gente? Por mais que entender como a gente chega nessa conclusão não seja algo tão trivial, usar essa relação é razoavelmente tranquilo. Vamos pensar no próximo exercício do mesmo jeito, tá? Aplicando essa equação. De novo, você pode pausar e ler. Esse vai ser um pouquinho mais difícil porque ele não dá o desenho. A gente tem que produzir esse desenho. Então, ele dá as coordenadas, x0 e y4, depois outro x3 e y0. Então, tem uma fonte na origem, outra fonte nessa coordenada e um observador aqui nessa posição. Então, só voltando aqui, ele dá a velocidade do som e pede a menor frequência para que essa situação seja observada, tá bom? Vamos lá. E fala a intensidade diminui e interferência destrutiva, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos calcular o ΔX. Ó. Essa primeira distância, né, da fonte 1 para o observador é de 3 metros. Cuidado que da fonte 2 para o observador não são 4 metros, né? Você vai ter que estudar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Portanto, você vai estudar por Pitágoras, certo? Hipotenusa, x2, um cateto mede 3, outro cateto mede 4. Acho que você já fez essa conta algumas vezes, tá? X dá 5 metros, né? Bem famoso esse triângulo aí. Aí a gente já pode calcular o ΔX, né? 5 menos 3. Você fala, mas 5 menos 3, por que não 3 menos 5? Ó, tanto faz, o importante é que você pega o valor em módulo, tá? Se fosse 3 menos 5, daria menos 2, você pega o módulo que dá 2. E aí a gente coloca lá, independente do sentido do deslocamento, o som diminui e a gente conclui que naquele ponto que ele estava, era a máxima amplitude. Você entende? Ó? Você está naquele ponto onde está o observador. Se ele vai para um lado e o som fica mais fraco. Se ele vai para o outro lado e o som fica mais fraco, naquele ponto era a maior intensidade possível. Então, naquele ponto, a interferência construtiva. O que eu falei antes é que se você se deslocar para um lugar ou para o outro, em algum momento você vai encontrar um ponto de interferência destrutiva. Mas aqui a gente vai trabalhar neste ponto. Olha lá, ΔX igual a n vezes lambda por 2, concordância de fase, foi dito no exercício. E aí, como ele pede o menor comprimento menor frequência, né, a gente usa n igual a 2. Comprimento de onda igual a 2 metros, V lambda F, 170 Hz. Aí se eu usasse um outro valor de n, qualquer outro valor de n que você usasse, resultaria numa frequência que não é a pedida no exercício. Quero parar nesse momento e perguntar para você o seguinte, e se o exercício falasse que as fontes estão em oposição de fase? Eu não estou falando desse exercício, tá? Atenção, não estou falando desse exercício. Se ele falasse que as fontes estão em oposição de fase, você inverte a conclusão. O N ímpar viraria a interferência construtiva, o N par viraria a interferência destrutiva. E aí, para o último exercício, esse é um pouquinho mais difícil. Ele fala das duas fontes, que estão separadas uma distância de 1 metro, a fonte é de 3.000 Hz, e tem um microfone, raiz de 3 km. Pessoal, é importante, tá? Esse exercício
parte deste princípio que a distância que separa as duas fontes lá do observador é muito maior do que a distância entre as duas fontes, tá? Ele dá a velocidade e pede para a gente calcular a distância. E tem uma figura que ajuda bastante, tá? Primeiro máximo de interferência, primeira interferência construtiva. Essa figura. Logicamente, essa figura está fora de escala. Que bom, senão a gente não poderia desenhar nada, né? Se tivesse em escala. E aí eu peço que você atente para o cálculo primeiro do comprimento de onda, ajustando o sistema de unidades, dá meio metro. E aí a gente já usa de cara aquela relação para interferência construtiva, tá? O ΔX tem que ser meio metro. Tudo bem? Ou seja, o trajeto que a onda emitida pela fonte 1 percorre tem que ser meio metro menor do que o trajeto da fonte 2. E aí eu quero que você observe essa figura bem atentamente, ó. Então, essa distância aqui, ó, tem que ser meio metro menor do que essa. Para isso, esse ΔX tem que ser meio metro. Tudo bem? Este ângulo aqui é o ângulo entre o eixo X e essa reta que parte do ponto médio entre as fontes e atinge o ponto de máxima amplitude. E também é o mesmo ângulo que esse segmento forma com essa reta que passa pelas duas fontes. Tudo bem? Então, eu preciso estudar agora a geometria. Daqui para frente é um exercício exclusivamente de geometria, tá? Da figura a gente pode concluir que o seno de θ, ó, seno de θ, desse ângulo aqui, é cateto oposto pela hipotenusa, que é D. Então vai dar meio. E aí, analisando esse outro triângulo, bom, enfim, se o ângulo θ tem o seno meio, é porque o ângulo é de 30 graus. Aí eu analiso esse outro triângulo, que tem esse ângulo que também é θ. E aí, para relacionar H com D, a gente tira a tangente. Raiz de 3 sobre 3, H sobre raiz de 3, a gente chega que H é igual a 1 metro. Tudo bem, gente? Eu sei que esse exercício é um pouquinho mais difícil. O mais comum é que apareçam exercícios como os anteriores. Eu diria que esse aqui é bem um aprofundamento, tá? Mas, enfim, acho que se você olhar mais uma vez, refletir bastante, você consegue entender também. Quero te lembrar que esses foram os temas que a gente trabalhou na aula de hoje. Se você tiver alguma dificuldade com algum desses, volta, né, dá uma olhadinha novamente, enfim. Queria agradecer por você ter me acompanhado nessa aula. Desejo bons estudos e que a gente se encontre novamente na nossa próxima aula. Até mais.